Sejam bem-vindos de volta à nossa saga de destrinchamento das histórias de temas da Hora do Horror ao longo desses 25 anos de evento. E hoje nós vamos voltar a 16 anos atrás para relembrar o que era para ser um conto de fadas. Começando então pela introdução. Por séculos foram escritos no livro Era Uma Vez os mais terríveis e sangrentos contos. Pessoas se apoderaram dessas histórias e as transformaram em uma literatura ingênua e infantil. O que elas não sabiam é que estes contos podem ser mais reais do que imaginam. E ao abrir este livro, poderão despertar as mais terríveis criaturas. Cuidado! Aquele que tudo vê e jamais mentirá não poderá ser libertado, porque a maldade de quem escreveu este livro refletiu em sua imagem e hoje vive do lado de lá, aprisionado. Ele detém o controle de todas as criaturas. Hora do Horror 2013. Era uma vez. As histórias para você não dormir. Em 2013, Era Uma Vez, As Histórias para Você Não Dormir foi a 12ª edição do evento, trabalhando a ideia de explorar o lado obscuro dos contos de fadas. Por si só, a introdução dos shows já esclarece boa parte da trama. Um livro que amaldiçoa quem lê, histórias sombrias e sangrentas e um vilão mor que é ou habita um espelho. São esses os elementos que vamos tentar desdobrar, explorar e conectá-los para uma possível origem de tudo. Lembrando que eu fui interpretando com base nas informações escritas, visuais e gestuais, como sempre observando o que os personagens dizem, como interagem nos shows e nas ruas, detalhes dos seus visuais e até alguns cenários nos túneis temáticos. O Dudu fez parte do elenco de atores dessa edição. Como ele mesmo mencionou na entrevista, algo que era parte essencial do seu processo criativo era criar uma gênese, uma história de origem do seu personagem, para que assim ele conseguisse se aprofundar e encarnar aquela figura. E foi algo que ele também fez com o vilão daquele ano. Segundo as descrições oficiais dele, o espelho tudo vê e nunca mente. Ele reflete a bondade e aprisiona a maldade. A maldição do livro tem o poder de materializá-lo na forma humana e libertá-lo de sua moldura. Mas eu preciso confessar uma coisa. Eu não me contive e criei uma história de origem do vilão antes mesmo do Dudu me passar detalhes oficiais do personagem. E eu não acertei, obviamente, mas eu cheguei perto. E o próprio Dudu gostou da teoria. Então, se o cara aprovou a ideia, acredito que vocês também vão curtir. Analisando tudo isso, eis aqui uma suposta história completa de como tudo começou. Espelhos podem parecer artefatos simples e inofensivos às vezes, mas por refletirem o mundo ao seu redor, eles podem tanto absorver quanto emanar energias, sejam elas boas ou ruins. Há muito tempo atrás, na era medieval, havia um solitário senhor artesão, que gostava não só de criar e enfeitar peças valiosas que ele vendia desde os humildes até os mais nobres, como ele também usava sua criatividade para escrever histórias em um livro particular, que ele intitulou de Era Uma Vez. Mas as histórias daquele livro não eram belas, românticas ou repletas de magia. Elas eram tensas, violentas e até mesmo sangrentas. A inspiração para começar a escrever esses contos veio a partir de suas observações sobre o comportamento das pessoas do vilarejo, vendo como ora elas se mostravam boas e gentis em certas situações, mas em alguns momentos pareciam se revelar antipáticas e egoístas. Quando certo dia ele pensou sobre isso olhando para o seu reflexo em um espelho, ele criou o pensamento de que toda pessoa tem dois lados da alma, mas o lado sombrio, por mais que fosse escondido, sempre podia ser visto através do reflexo. Para o artesão, o olhar de um reflexo de espelho tudo via e nunca mentia sobre a alma. Então, ele começou a criar histórias com base em alguns incidentes cotidianos que ele testemunhava. E no livro, ele dava a essas histórias um toque fantástico e ao mesmo tempo cruel da realidade que ele via.
Eram histórias com finais muitas vezes trágicos e cruéis, mas que ensinavam uma moral e reflexão sobre como o mundo funcionava e como as pessoas poderiam ser verdadeiramente controversas. Ele escrevia as histórias do livro na frente do espelho que lhe deu essa inspiração. E aquele espelho ele considerava a sua mais bela peça já feita. Aquele grande espelho era tão valioso para o artesão que nem o mais rico dos reis daquelas terras foi capaz de convencê-lo a vender. Quanto mais tempo se passava, mais contos eram escritos, e parecia que o espelho emanava uma energia forte todas as vezes que o artesão olhava para o seu reflexo enquanto escrevia as histórias. Era como se o próprio espelho, ou o seu próprio reflexo, observasse de volta enquanto ele fazia aquilo. Até que um dia, aquele rei que tanto tentava convencer o artesão a vender o espelho, ordenou que seus guardas invadissem a cabana do artesão e o matassem para roubar o espelho. Dizem que quando uma pessoa morre em frente a um espelho, sua alma fica presa para sempre no objeto. E o último reflexo que aquele grande espelho refletiu naquela cabana foi o corpo morto de seu criador caído no chão, ao lado do livro com uma história inacabada que ele escrevia antes da morte chegar. O monarca mandante daquela tragédia estava obcecado em dar aquele lindo espelho como um presente de casamento para sua futura rainha. E o rei guardou o segredo de seu crime cruel para conseguir o presente, levando esse fato até o túmulo. Pouco tempo depois do casamento, o rei faleceu, deixando sua esposa e única filha. E a rainha, há pouco tempo casada e já viúva, recém-coroada e governando sozinha, passou a ver aquele espelho como seu artefato predileto no castelo. Todos os dias, ela olhava para o espelho, apreciando a beleza do artefato, junto com as boas lembranças do seu falecido e amado rei. Mas todas as vezes que ela olhava para o seu próprio reflexo, ela tinha visões sobre um livro e um homem sendo assassinado em frente ao espelho. Depois de algumas noites sendo atormentada por essas visões, ela confrontou os guardas para saber de onde aquele espelho tinha vindo. Foi então que a rainha descobriu que o seu amado e falecido rei, que ela enxergava como a pessoa mais benevolente no mundo, havia ordenado assassinar o artesão do espelho. Horrorizada com a revelação, ela parou de apreciar o artefato. A rainha achou que saber a verdade sobre a morte do artesão faria aquelas visões cessarem, mas na verdade seus pesadelos só pioraram. Dessa vez, as visões sobre o livro do artesão se intensificaram, e a rainha começou a interpretar aquilo como o espírito do artesão tentando se comunicar. Finalmente, tomada pela curiosidade do que existia naquele livro, a rainha ordenou que os guardas retornassem à cabana do artesão e reencontrassem o tal livro. E assim foi feito. Naquela mesma noite, quando o livro foi encontrado e entregue em suas mãos, a rainha o abriu em frente ao espelho, como se o livro estivesse a atraindo para lá de algum jeito. Ao olhar para o espelho, no lugar do seu reflexo, ela viu a figura de um homem, vestido trajes ornamentados que eram semelhantes às cores e detalhes de acabamento do espelho. Mas o rosto dele era horripilante, como se sua face tivesse sido rachada e corrompida. Aquele ser a puxou para dentro do espelho, a levando para um tipo de outra dimensão, um outro mundo que existia do outro lado do espelho. Mas era frio, escuro e sombrio. Era como se fosse a versão invertida do mundo real. Quando o sol enfim nasceu, a rainha não foi encontrada, somente o espelho e o livro caído no chão. Depois de dias de buscas frustradas por todo o reino, não demorou muito para que outras pessoas do castelo chegassem a esse livro e desaparecessem também, como os guardas e caçadores do castelo, um grupo de mineiros leais à rainha e também a jovem princesa de pele pálida e cabelos negros, que embora não fosse filha legítima da rainha, a amava com todo o seu puro coração. Na noite do último desaparecimento no reino, a história inacabada que estava no meio do livro foi magicamente preenchida com um novo conto intitulado Branca de Neve. Foi dali que uma maldição se criou. O livro se tornou uma chave e o espelho um portal. Naquele livro haviam histórias terríveis que nunca foram contadas, e algumas ainda estavam sendo escritas através de uma maldição.
Os mortais que tivessem sua alma manchada ou marcada por algo sombrio, se ousassem abrir aquele livro, seriam amaldiçoados a fazer parte daquelas fábulas sangrentas. Com o passar dos séculos, algumas puras almas que tiveram a sorte ou azar de encontrar este livro se apropriaram das histórias e as transformaram numa literatura ingênua e infantilizada. Com o tempo, o livro Era Uma Vez foi se tornando uma lenda e as suas últimas páginas ainda não foram preenchidas. Então há sempre novas histórias e personagens para encontrar por aí. A trama central seria praticamente essa, mas calma que ainda tem mais detalhes interessantes. Por exemplo, como a maldição funciona, como o livro e o espelho corrompem as suas vítimas e suas histórias. Eu criei a interpretação de que o espelho primeiro refletia a vida e a história real de suas vítimas, como se fosse o guardião do espelho assistindo a história delas primeiro. E quando elas abriam o livro e ativavam a maldição sobre elas, o guardião as levava para o outro lado do espelho, para o seu mundo refletido. E lá, ele reescrevia as histórias das pessoas, adicionando elementos fantásticos, mas também sangrentos, do mesmo jeito que ele fazia no livro quando ele era um artesão humano. Ele reescreve a história de suas vítimas, invertendo os elementos bons pelos ruins, as coisas puras por coisas corrompidas, os detalhes belos pelos horrendos, como se quisesse revelar a maldade escondida no reflexo de cada uma daquelas pessoas. E então, as vítimas dessa maldição passavam a reviver uma versão tão fantástica quanto sombria de suas próprias vidas que viviam do lado de fora do espelho, e também sendo condenadas a ficarem presas naquela dimensão e revivendo seus contos de novo e de novo no looping eterno. E conforme mais vítimas ou personagens são acrescentados ao livro, as histórias podem até se entrelaçar, deixando tudo ainda pior. E aí eu juntei essa interpretação com o que eu observei no visual de alguns personagens e também com o que eu vi dentro dos túneis quando eu fui naquele ano. Com isso eu consegui imaginar como a história de alguns personagens foram corrompidas pela maldição do livro. Por exemplo, a Rapunzel no evento tinha a cabeça sangrando e meio careca, dando a entender que o cabelo dela foi arrancado à força. E também no final do túnel do Castelo dos Contos havia uma sala coberta de cabelos por toda parte, e o que pareciam até casulos de cabelo com pessoas presas dentro. Em seu conto reescrito pelo espelho, o cabelo de Rapunzel crescia sem parar e criou vida própria. E como ela vivia na torre temendo os perigos que a esperavam do lado de fora, seus cabelos começaram a ceifar qualquer coisa viva que se aproximava da torre, se enrolando e sufocando as vítimas. Até a bruxa que aprisionou a princesa não escapou disso. Por fim, quando Rapunzel começou a temer seu próprio cabelo e pensar em cortá-lo, as mechas vivas como serpentes começaram a representar perigo para a própria princesa. E antes que o seu próprio cabelo a sufocasse como os outros, Rapunzel o arrancou da cabeça e fugiu da torre. Outro personagem, a Cinderela, andava com seu vestido de baile sujo, ensanguentado e rasgado. E ela carregava consigo uma perna decepada calçando seu sapatinho de cristal. Em seu conto reescrito pelo espelho, alguém conseguiu fraudar o decreto real sobre o sapatinho e a promessa de casamento, cortando partes do pé para o pequeno calçado servir. Com isso, alguém conseguiu enganar o príncipe e roubar o lugar de princesa, um lugar que por direito era de Cinderela. Mas na cerimônia do casamento real, na qual a impostora também usava os sapatos de vidro, Cinderela invadiu o altar com ódio e vingança nos olhos, por terem roubado o seu sonho. E num ato violento, ela decepou a perna da noiva, pegou o membro e ficou mostrando para todos que estavam ali, na intenção de revelar a fraude do pé cortado. Mas pelo horror da cena, todos ficaram paralisados, principalmente o príncipe. Cinderela passou o resto de seus dias andando pelas ruas do reino, tentando expor a verdade, usando até seu vestido de baile que já estava desgastado e sujo, e ainda segurando o pé decepado do sapato na mão, que já estava apodrecendo. Mesmo agora, com todos sabendo que ela era a verdadeira dona do sapato, seu ato violento para arrancar seu sonho roubado a fez perdê-lo para sempre.
Na verdade, depois que eu fui ver em um vídeo que a personagem segurava uma mão decepada segurando o sapatinho de cristal, e não uma perna. Mas aí eu já tinha escrito e gostado tanto dessa história interpretada que eu não quis mudar. Então, eu queria saber de vocês, como que vocês interpretariam a história corrompida da Cinderela, com esse detalhe da mão segurando o sapato que ela carrega? Deixe nos comentários que eu estou ansioso para descobrir outras possibilidades macabras. Agora, por fim, vamos para a personagem que é justamente do conto que vemos sendo corrompido na trama dos shows de abertura e encerramento. Chapeuzinho Vermelho. Ela tinha lábios e bochechas arrancados do rosto, com a arcada dentária exposta em carne viva e sangrando. Quando a maldição caiu sobre mais uma pessoa que leu o livro antigo, dessa vez uma garotinha, ela foi enviada para um mundo sombrio atrás do grande espelho, assim como vários outros antes dela, condenados a se tornarem parte das fábulas sombrias. Lá, em uma floresta escura, ela se viu na trilha que levava até a casa de sua avó, mas parecia tudo invertido, aterrorizante e gelado. Pelos bosques, ela foi surpreendida por um lobo feroz que a atacou. A garotinha conseguiu escapar com vida, mas ficou muito ferida. Depois de chorar muito com a dor, apesar do grande sangramento, ela não morreu. Tentando seguir o caminho e procurando ajuda, ela só encontrava alguns corpos dilacerados, vítimas do lobo. O último dos corpos era de um lenhador caído próximo à casa de sua avó. Foi quando ela ouviu os gritos da pobre velhinha misturados com os rugidos do lobo. Com um choque de adrenalina e desespero, ela pegou o machado ao lado do corpo no chão e entrou na casa. Ao ver a fera babando o sangue que restava do corpo de sua avó morta, a garotinha teve um ataque de fúria e avançou sobre o lobo com o machado. Momentos depois, o que restou foram pedaços de couro peludo e manchas de sangue por toda parte. A garotinha saiu da cabana segurando um machado em uma mão e na outra uma cesta de piquenique cheia de carne selvagem, fatiada e fresca. Mesmo caminhando e saltitando como uma criança alegre, os traços de choque em seu olhar, a sua boca ferida, eram avisos de que sua inocência havia sido brutalmente corrompida. Quanto à Bruxa Branca, que também tem um certo protagonismo dentre os personagens, eu interpreto o seguinte: a Bruxa Branca teria sido um dos primeiros personagens criados nas histórias escritas pelo artesão, antes da maldição do livro acontecer. Ela faria parte de um conto do livro que posteriormente seria conhecido no mundo em uma versão censurada e suavizada do Mágico de Oz. Na história originalmente escrita no livro Era Uma Vez, a Bruxa Branca era uma das governantes e protetoras de uma das terras de seu mundo. Ela era bela, sábia, amada e usava seus conhecimentos místicos para proteger seu povo. Pelo menos era o que as pessoas enxergavam, pois na verdade ela usava todo o seu poder a benefício próprio. Enquanto seu povo achava que ela os defendia, na verdade ela os enganava e manipulava para continuar no poder. Seria algo meio equivalente ao que vemos na Glinda de Wicked, mas a Bruxa Branca realmente tinha poderes e intenções egoístas. Quando a alma do artesão foi aprisionada e corrompida no espelho, ele descobriu que os personagens já escritos em seu livro já existiam lá em um mundo pré-formado, e que a Bruxa Branca era a mais poderosa entre eles. Mas como o próprio autor virou uma entidade ligada ao portal entre aquele mundo e o outro, a Bruxa Branca jamais poderia competir com seu poder. Então, os dois agiam paralelamente. O Guardião do Espelho controlava o destino de todas as histórias, podendo até alterar as narrativas delas, enquanto que a Bruxa Branca era vista como um símbolo de esperança, a bruxa boa capaz de proteger qualquer um dos perigos daquele mundo. Mas na verdade, ela também manipulava os novos personagens que vinham até ela. Assim como o Guardião do Espelho, a Bruxa Branca também tinha o controle sobre as criaturas daquele mundo. E quando as pessoas vinham em socorro dela e presenciavam o poder que ela tinha de acalmar a fúria das criaturas, qualquer um se convencia de que ela era uma figura protetora. Mas na verdade, a Bruxa Branca acabava guiando os novos personagens a viverem as novas histórias. E dessa forma, aquele mundo por trás do espelho se expandia mais e mais com as novas histórias criadas.
Era assim que a maldição funcionava. Quando alguém lia o livro, o portal se abria. Algumas criaturas escapavam e perseguiam um novo leitor. A Bruxa Branca surgia e orientava o novo personagem sobre a jornada que ele deveria fazer se quisesse sobreviver à maldição. E por fim, o Guardião do Espelho trocava de lugar com a vítima. Ele saía do espelho e a pessoa passava para o outro lado. E uma vez do lado de lá, a pessoa vivenciava uma versão fantástica e corrompida de sua própria história do mundo real, como um reflexo quebrado do espelho. O livro ou o espelho. Não importa qual dos dois seja encontrado primeiro. A única certeza é que a maldição perseguirá até uma nova fábula ser escrita no livro Era Uma Vez. Assim como eu já tinha dito, o espelho era um portal e o livro era a chave. E até onde se sabe, ainda restam muitas páginas em branco para novas fábulas sangrentas ganharem vida. Como eu avisei antes, não é uma origem oficial, mas também como o Dudu esclareceu, as tramas da HDH têm várias pontas soltas para amarrarmos do nosso jeito, com as nossas próprias interpretações. E aproveitando esse ponto, enquanto eu consultava o Everton Oliveira sobre o que ele lembrava do enredo dessa edição, ele me trouxe uma perspectiva intrigante que eu nunca tinha pensado. Ele disse que via a trama de 2013 como uma crítica social. É normal que até os dias de hoje, as crianças idealizem e sonhem com suas vidas adultas de maneira romantizada, como se fosse um conto de fadas. Príncipes e princesas, amor verdadeiro, heróis e vilões. Mas conforme elas crescem e vão aprendendo o que é a vida real, esse encanto some. Conforme elas crescem e amadurecem, as fábulas infantis vão perdendo importância para elas. E o que acontece de fato é o reflexo da criação que elas possuem, o reflexo e espelho dos adultos que elas convivem. De maneira metafórica e resumida, é como se, por exemplo, o livro Era Uma Vez fosse conhecido e desejado por muitos, como crianças e jovens querendo chegar logo à vida adulta, mas quando suas páginas são finalmente lidas, elas não só revelam, como libertam trevas que corrompem toda a magia pura que existe. E como uma maldição, quem lê acaba se tornando parte dela, como um adulto finalmente descobrindo e aprendendo que a vida real não é um conto de fadas. E muitos adultos, infelizmente, se deixam ser corrompidos por esse fato, desistindo de enxergar a luz que há no mundo, e só enxergando a escuridão. Talvez isso não fosse parte da proposta original do evento, mas como vários outros trabalhos artísticos, as histórias da HDH também podem afetar e gerar reflexões e inspirações das mais diversas formas. Profundo, hein, Everton? Obrigado por compartilhar. Então, galera, essa foi mais uma história que chegamos ao fim por hoje. A não ser que alguns de vocês também saibam de mais detalhes sobre mais alguns personagens, ou tenham suas próprias interpretações e teorias de outros personagens corrompidos. Se for o caso, a área de comentários é uma página em branco para vocês contarem novas histórias. E eu sou um leitor curioso, hein? A gente se vê em breve em mais uma das várias histórias da Hora do Horror, que com certeza também não tem nada de conto de fadas. Até lá!